Nós chegamos para mais uma aula do seu curso rápido de Excel e eu tenho certeza que você está se desenvolvendo, né? Não esqueça de marcar as suas conquistas, marque o entender na prática para que a gente possa compartilhar, para todo mundo saber que você está conseguindo criar as suas planilhas nesse curso rápido, gratuito de Excel. Que prazer! Vamos lá! Nós estamos começando a nossa terceira aula desse curso rápido de Excel e um total de 10 aulas. E aí, como é que você está? Já está conseguindo desenvolver a planilha, né? Tenho certeza disso. Coloque lá nas redes sociais. Se você tiver dúvidas, se você tiver pergunta, manda para nós. Eu vou ter o prazer de responder a cada pergunta que você tem. Nesse curso rápido, a gente vai para a nossa aula de número 3, falando sobre as funções. Olha que interessante. Nós vamos aprender as funções no Excel. E lembre-se, você tem que praticar aí para você conseguir entender na prática o Excel. Vamos para a aula 3. E já está na tela aí a nossa planilha do Excel em branco, prontinha para receber os dados, as nossas informações. E nós vamos entender na prática a diferença de fórmulas e funções. Nós já conhecemos uma função. Pois é, quando você utilizou a função soma, olha aí, você conheceu uma função. E a pergunta inicial é: Júnior, qual é a diferença entre fórmula e função? A resposta é muito fácil. Fórmula é uma operação matemática. Função é uma operação matemática pronta, já pré-definida. É isso aí. É como se eu fosse falar para você assim, ó, existe um carro manual e existe um carro automático. O carro manual é a fórmula, o carro automático é a função. E aí você consegue ter a distinção de um e de outro. Aí vai ter aquela dúvida, né? Qual é o melhor? Qual é o melhor? Cada um vai ter um gosto, vai ter aquela pessoa que prefira o carro automático e vai ter aquela pessoa que prefira o manual. Independente, não esquece do que a gente falou? O resultado final tem que atender à necessidade. Então, nós vamos agora praticar fórmulas e funções, especialmente as funções que vão fazer você ganhar muito tempo ao longo do desenvolvimento de uma planilha. Nós vamos abrir aí o arquivo da nossa planilha da primeira aula, né, da primeira planilha, aliás, que você criou aqui no curso rápido. Então, sem perder tempo, já vamos abrir a planilha que nós criamos lá do João, Pedro e Fábio. Lembra os nossos personagens para a gente não esquecer o Excel. Como nós vamos abrir a nossa planilha pronta? Eu tenho aqui a opção Arquivo. Depois eu vou na opção Abrir. E aqui eu tenho o botão Procurar. Lembra que nós conversamos? Ó, você salva a planilha no local que você quiser. Eu coloquei aqui na área de trabalho com o nome Primeira Planilha. Vou dar 2 cliques para ela abrir mais rápido e ela já vai aparecer na tela prontinha para a gente utilizar a nossa planilha. Agora, nós vamos continuar a nossa folha de pagamento, porque a primeira parte, a somatória das horas, está ok. Agora, nós precisamos aí saber em dinheiro, né? Afinal, nós não pagamos o funcionário em horas, nós pagamos em dinheiro. Nós vamos criar um critério aqui fora, hein? Vamos colocar novamente aqui o nome dos 3, ó. Vamos colocar aqui o João, sempre em letras maiúsculas. Vamos colocar aqui o Pedro. Vamos colocar aqui o Fábio. E aqui em cima eu vou colocar V.hora, ou seja, qual que é o valor por hora de cada um desses funcionários. O João, eu vou colocar aqui que eu pago a ele R$10 por hora. O Pedro, eu vou cadastrar aqui que eu pago a ele R$12 por hora. E o Fábio, eu vou colocar aqui que eu pago R$15 por hora. Júnior, só que tem um probleminha, ó, não está aparecendo em dinheiro. Ah, a gente já aprendeu, né? Vou selecionar aqui, ó, os 3 números e lá na página inicial tem o botão aqui para transformar em dinheiro. Agora sim o valor por hora está em dinheiro. O que eu tenho que fazer de fato para eu descobrir qual é o valor total de cada um desses funcionários? Eu vou colocar aqui o monto total. E eu posso fazer com que o Excel faça um cálculo entre essas duas informações, o valor da hora e o total em horas.
Por exemplo, quantas horas o funcionário João fez? O funcionário João fez 1.400 horas. Olha lá, ó, no final da coluna do João, está aqui o total em 1.400 horas. 1.124 horas o Pedro, 1.660 o Fábio. Dessa forma, eu consigo agora multiplicar. Pois é, veja que nós temos que multiplicar o valor da hora pelo total em horas. Vou clicar aqui embaixo da palavra total, na coluna H, e vou digitar o sinal de igual. Por quê? Porque nós aprendemos que para fazer um cálculo, eu tenho que começar com o igual. Apertei o igual, eu vou clicar aqui no 10, que é onde está o valor da hora do João. Ué, Júnior, mas ele colocou G2 ali? Pois é, no Excel nós não digitamos a informação da célula, nós utilizamos a célula. Vocês já vão entender melhor daqui a pouquinho. G2, vou apertar a multiplicação, que é esse sinal aí, o asterisco, e agora eu vou clicar lá no 1.400, que é o valor do total em horas do João. Vou apertar Enter e ele já me deu aqui R$14.000 só do João, que foi o que ele recebeu ao longo desse ano. Agora nós vamos para o Pedro. Novamente, igual 12 vezes, vou clicar lá no total e vou apertar Enter. Igual, clico no valor aqui do Fábio, vezes, clico no total e Enter. Veja que nós temos em dinheiro os totais de cada um dos funcionários. Ô Júnior, mas qual é o sentido de fazer o uso da célula e não do valor? Agora vai fazer sentido. Eu quero que você olhe aqui, ó, só para as informações do funcionário João. Eu vou alterar aqui a hora dele para R$20. 20. Veja o que aconteceu com o total. Já mudou, né? Veja agora o total aqui, ó, do funcionário Pedro. Eu vou alterar aqui uma quantidade de horas. Veja o que aconteceu. O total também mudou. Então, quando você utiliza a célula, a informação da célula é utilizada como cálculo. O que nós fizemos agora é uma fórmula. Pois é, nós fizemos uma fórmula que trouxe um resultado a partir dela. O que nós vamos fazer agora com essa planilha é utilizar funções. E a partir das funções, a gente consegue ter respostas em texto também. Olha que interessante. Na fórmula, o resultado é sempre um número. Na função, eu consigo colocar palavras, expressões na minha planilha. Isso começa a ficar mais interessante para análises, correto? Muito bem. Para que a gente use a função que eu vou falar agora, eu preciso estabelecer regras. Pois é, na hora que você está criando uma planilha, geralmente você tem uma necessidade. Essa necessidade, geralmente, são os critérios, são as regras. O que é isso, Júnior? Como assim critério? Como assim regra? Eu não estou entendendo. Quando você trabalha, existem números e situações que são colocadas pela empresa. Ah, determinado funcionário não pode ultrapassar tanto em dinheiro de hora extra. Ah, determinado funcionário não pode utilizar uma quantidade específica de vale transporte. São situações hipotéticas. Então, aqui a gente vai ter o mesmo cenário. Eu vou colocar, estabelecer critérios para a nossa planilha. Veja que eu tenho aqui 28.000, 13.524, 24.900. Vamos considerar que todo funcionário que receber mais de 20.000, ele é considerado um funcionário com um custo alto. Essa é a regra. Vou colocar aqui, ó. Maior igual 20.000, custo alto. Menor que 20.000, custo padrão. Veja que você já notou aí, ó, novos símbolos. Veja que você viu aí símbolos de maior e menor. Maior e menor também tem aqui no Excel e nós usamos. Nós vamos começar a avançar no nosso curso rápido de Excel. Beleza, coloquei aqui no total, vamos colocar aqui a palavra condição. E agora vocês serão apresentados à nossa função C. Se você nunca ouviu falar da função C, é a primeira vez que você está ouvindo essa expressão do Excel, calma, fica tranquila, toma uma aguinha,
porque você vai realmente entender na prática. A função C, como você está vendo ali, ela depende de condições. O que é uma condição? Condição é uma possibilidade, ou são possibilidades. Você está em um local, não importa qual é o local que você está agora. Se você, por exemplo, precisa saber a condição de outro local, você tem que se basear nas possibilidades. Exemplo, eu estou aqui num ambiente e você está em outro ambiente. E você não está vendo como é que está o clima aqui onde eu estou nesse momento. Se eu falo para você assim, olha, aonde eu estou não está sol. Você automaticamente vai colocar na cabeça as outras possibilidades. Espera aí, se não está sol, então pode estar frio, pode estar chovendo. E conforme eu vou te dando informações, você vai alternando as possibilidades. Eu falo assim, ó, não está sol e não está chovendo. O que a sua cabeça fez aí agora? Eliminou duas possibilidades e colocou as demais possibilidades. Então pode estar frio, pode estar nevando, tem uma série de condições climáticas ainda. E conforme eu vou descartando, você vai criando outras condições. Trazendo a nossa exemplificação aqui para a realidade da nossa planilha. Agora que eu já falei de climas aí com você, fica mais fácil agora de você trazer para a realidade do João, Pedro e Fábio os nossos personagens que querem se tornar campeões em Excel. Olha lá, você tem os totais, 28.000, 13.524, 24.900. Olhando essas informações, você já consegue saber quem tem custo alto e quem tem custo padrão, que eu considerei ali nos critérios. Olha os critérios aqui embaixo. A condição, ela vai fazer o seguinte, ela vai olhar o total. E a partir do que ela ver aqui no total, ela vai comparar com a informação que eu determinei. O João, nesse exemplo, o nosso personagem aqui, ele tem 28 mil reais. Ele está acima, ele está igual ou ele está abaixo de 20 mil reais? 28 mil é maior que 20 mil, então ele está num custo alto. O Pedro, mesma coisa. Ele tem aqui 13.524, só que 13.524 é menor do que 20 mil. Então é um custo padrão, no critério que eu estabeleci. Já o Fábio, 24.900, ele também está num custo elevado a 20 mil, acima de 20 mil. Então significa que ele está num custo alto. O que nós vamos fazer? O Excel vai responder isso para mim de maneira automática. Eu não vou digitar aqui a palavra custo alto, custo padrão. Eu vou fazer com que aconteça essa informação, né, automaticamente. Para isso, nós vamos conhecer a nossa função C, começando com o sinal de igual. Igual, C, SE, abre parênteses. Muito bem. No Excel, quando a gente usa uma função, aparece ali embaixo, ó, alguns argumentos. Tá vendo? Então, a próxima informação que ele quer saber é teste lógico. Teste lógico? Como assim? Lembra do clima? Pois é. Lembra lá de quem fala mentira, quem fala verdade, quem ora mente, ora fala verdade? Agora a gente vai usar esse conceito. O teste lógico é esse valor, que é a célula H2, ele não pode ser maior e nem igual a 20 mil reais. Certo? Então eu digitei ali, ó, maior ou igual a 20 mil reais. No Excel, eu tenho que usar alguns caracteres para determinar que eu estou mudando a informação. Como assim, Júnior? Veja que eu comecei com igual, coloquei SE e eu já abri parênteses. Quando eu abri parênteses, eu cliquei na célula que tinha os 28 mil. Coloquei o sinal de maior ou igual e digitei 20 mil. Ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula, ele está entendendo o seguinte. Beleza, Júnior, eu já entendi o que você quer dizer. Agora, quando eu achar essa informação, você quer que eu faça o quê? Ele está esperando agora as respostas. Lembra lá do clima? Beleza, você já me falou que não está frio, que não está calor, mas você quer que eu responda o quê para você? E aí eu vou abrir um outro critério, vou abrir as aspas. Como é que você faz aspas, Júnior? Eu vou segurar a tecla Shift no teclado e sem soltar, a tecla aspas fica perto da tecla ESC.
Lá, a primeira tecla do teclado, ela se chama ESC. Embaixo dela, você faz uso do aspas, só que você tem que apertar a tecla Shift para aparecer igualzinho tá aí. E qual é o critério caso o valor seja mais alto que 20 mil? Custo alto. E eu vou fechar aspas. Atenção, toda vez que você usa texto como regra de informação no Excel, você tem que pedir licença e colocar aspas. Por que pedir licença? Porque não se faz cálculo com texto. O Excel, ele é um programa que aceita texto numa informação de cálculo. Olha que maravilha, né? Ponto e vírgula. E agora eu faço a seguinte pergunta para você. Se o valor do João, ele não é maior, ele não é igual a 20 mil, qual que é a outra possibilidade? Ser menor, concorda? São 3 possibilidades, eu já dei 2. Então só está faltando uma possibilidade, que é a possibilidade custo padrão, que é a possibilidade menor do que 20 mil. Então eu vou colocar aqui as aspas novamente e vou colocar custo padrão. Vou fechar aspas. Na matemática, nós aprendemos que quando você abre parênteses, você tem que fechar. Veja que eu abri o parênteses lá no começo, mas eu não fechei. Então eu vou fechá-lo agora. Explicando mais uma vez a função C, e eu vou fazer mais 2 vezes para você entender na prática. Eu peço para o Excel, dá uma olhada nessa célula H2, estou traduzindo aí para você, hein? Ó. Dá uma olhada na célula H2 e vê se o número que está aí é maior ou igual a 20 mil, Excel. Caso ele seja, escreve nessa célula aqui para mim custo alto. Caso não seja, escreve custo padrão. Quando eu pressionar Enter agora, ele tem que responder o quê? Isso aí, tem que responder custo alto, porque está acima de 20 mil. Então eu vou apertar Enter e olha lá o que aconteceu, custo alto. Vamos fazer aqui uma brincadeira de alterar números, hein? Eu vou colocar R$5 de hora para o João agora e vou apertar Enter. Olha o que aconteceu com o total, 7 mil. Olha o que aconteceu com a condição, custo padrão. Por quê? Porque 7 mil é menor do que 20 mil. Vamos alterar aqui novamente para 10. Ele não alterou porque é 14 mil. Vamos alterar para 20. Olha lá, ele alterou porque passou de 20 mil. Fazer mais uma vez aqui com você. Igual, SE, abre parênteses, H3, que é a próxima, maior igual 20 mil. Ponto e vírgula, aspas, custo alto, aspas, ponto e vírgula, aspas, custo padrão, aspas, parênteses. Todo detalhe importa, todo detalhe importa. E aí você aperta Enter e vai dar custo padrão por quê? Justamente porque 13.524 é menor do que 20 mil. Mais uma vez, igual SE, abre parênteses, clica na célula do total, no meu exemplo é H4, maior igual 20 mil. Da onde você tirou 20 mil, Júnior? É um critério que eu estabeleci, poderia ser outro valor. O número que eu estabelecer será o critério. Ponto e vírgula, aspas, custo alto, aspas, ponto e vírgula, custo padrão, aspas, parênteses, Enter. Muito bem, dessa forma nós aplicamos a função C aqui na nossa planilha. Vamos salvar essa segunda planilha pressionando F12, nós já aprendemos, e agora o nome da planilha será segunda planilha. Segunda planilha. E vamos salvar. Salvamos a nossa planilha número 2. E aí, como é que está o seu desenvolvimento? Está conseguindo fazer as planilhas que eu estou sabendo, hein? Vai lá nas redes sociais, compartilha conosco, marque o Entender na Prática nas redes sociais. Será um prazer compartilhar a sua evolução, a sua conquista. Mas não parou por aí não. E a gente não está nem na metade ainda. Você vai agora conhecer mais funções, mais recursos do Excel. Olha o tanto de coisa que você está aprendendo, hein? Que legal. E o melhor, de graça, na faixa. Vamos lá. Vamos conhecer mais funções do Excel no nosso curso rápido de Excel. Os nossos personagens são pessoas competitivas. E aí, você é competitivo? Você é competitiva?
Ah, você gosta de vencer, né? Os nossos personagens também. Lembra deles? É o João, o Pedro e o Fábio. E na competição, a gente vai criar uma planilha. A partir da competição, nós vamos criar a nossa planilha. Qual será a nossa competição? Na verdade, é para saber quem é o aluno que se sai melhor na escola. Vamos colocar aqui o título? Então, vamos colocar aqui, ó, Boletim da Escola Entender na Prática. Só digitei as informações e apertei Enter, hein? Muito bem. Agora, nós vamos colocar os dados dos nossos alunos, os nossos alunos exemplares. Aqui vai vir o nome, né? Nome do aluno, os títulos. Aí, esses alunos geralmente fazem atividade 1, fazem também a prova 1 e fazem a prova 2. Tá certo? São as atividades dos nossos alunos. Já vamos organizar aqui a nossa planilha para que ela fique melhor distribuída. Vou aqui fazer com que esse título, né, seja a nossa atividade. Nós temos 3 alunos aqui em evidência, o João, o Pedro e o Fábio, os nossos personagens. E agora nós temos as notas da atividade 1, da prova 1, da prova 2, e daqui a pouco a gente vai chegar a algumas conclusões aí. Na atividade 1, vamos colocar aqui as notas dos nossos personagens. Curiosamente, eles têm notas bem diferentes uns dos outros, né? Vamos ver aqui. Com os números aí já digitados, tanto da atividade quanto da prova, nós temos agora como calcular a média. Pois é, vamos calcular a média dos nossos alunos, dos nossos personagens. Quem será que foi o aluno que teve a maior média, que teve a menor média? Quem será o aluno aprovado, o aluno reprovado? Será que já reprova? Será que tem recuperação? Vamos lá. Então, falando de média. Média nada mais é do que a soma e a divisão de um determinado valor, né? E essa é a média regular, a média comum, né? Vamos dizer assim. Então, eu vou colocar igual média. A média do nosso querido João, aqui ó, João, eu vou selecionar a atividade 1, vou colocar o ponto e vírgula, a prova 1 e também a prova 2. Vou fechar o parênteses aqui para que a gente possa pressionar Enter. Isso é a média. A média do João foi a média 8. Então, é simples assim, né? O cálculo da média, eu vou usar uma função chamada média. Para facilitar o seu entendimento, a sua visualização, eu vou colocar aqui ó, na coluna E, a palavra média. E embaixo da média, eu vou colocar novamente a função média para você, para facilitar o seu entendimento. Igual média, e vou selecionar os 3 números que equivalem à média deste aluno. Cliquei aqui no 9 e arrastei até o 8. Olha lá. Veja o que aconteceu. B3, 2 pontos, D3. Fechei o parênteses. O que o Excel está fazendo aí para mim? Ele está somando 9 mais 7 mais 8 e ele está dividindo por 3. Quando ele fizer isso, ele vai me dar como resposta a média desses números. Enter. Está aí a média 8. Vou fazer mais uma vez aqui. Igual, média, abre parênteses, clica e arrasta. Fecha parênteses e aperta Enter. Mais uma vez, igual média, abre parênteses, clica, arrasta, fecha parênteses e aperta Enter. Então essas são as médias dos nossos 3 alunos aqui. Agora, é natural que com 3 pessoas você consiga bater o olho e identificar as informações rápidas. Por exemplo, se eu perguntasse quem teve a melhor média? Fácil. O João teve a melhor média. Quem teve a pior média? Fácil. O Fábio teve a pior média. Mas e se eu tenho uma relação de alunos com 1000 nomes? Se eu tenho 1000 alunos com várias notas, com várias notas de atividade, de prova, e aí, naturalmente, esse cenário já se modifica. Aqui a gente está criando uma planilha rápida com os nossos personagens. Então, já tenho aqui a média. Agora, eu vou fazer o Excel trazer para mim a melhor nota
pior nota, certo? Desses três. Como que vai funcionar a melhor nota e a pior nota? Igual maior, olha aí, aprendendo mais uma função, abre parênteses. Ele está pedindo aqui para mim a matriz. Júnior, o que é uma matriz? Simples. A matriz é a base que você quer que ele encontre a maior nota. No nosso exemplo, é a média. É como se eu pedisse para você me dizer que é o número 8, que é a maior nota. Só que eu não quero que você digite o número 8. Eu quero que ele responda de maneira automática. Eu vou colocar aqui então a matriz, selecionando os três números que têm as médias. E3, 2 pontos, E5. Nós vamos aprender uma forma de facilitar essa situação para nós. Segura aí. Ponto e vírgula. E aí nós temos que oferecer para ele o que ele chama de K. O que é esse K? Esse K é a identificação de quésimo. Para ficar fácil na sua cabeça. Se você está disputando uma competição, certo? Existe o vencedor, que é o primeiro lugar. Quem fica na sequência, geralmente é considerado o vice, é considerado o segundo colocado, o terceiro colocado, e assim sucessivamente. É exatamente isso que a gente tem que informar para o Excel. Eu dei a matriz para ele, eu quero que ele responda para mim qual é a colocação que eu desejo. Então ele vai olhar naqueles três números e agora ele está esperando. Mas você quer que eu traga para você quem? Você quer que eu traga quem? O primeiro, o segundo, o terceiro? Qual é a resposta que você deseja? Como eu quero a melhor, eu quero o primeiro. Então eu coloco o número 1. Esse número 1 vai identificar a melhor nota. E aí eu vou fechar parênteses. Fechando parênteses e apertando Enter, ele vai trazer a melhor nota daquela matriz, ou seja, a nota 8. Vamos mexer aqui com os números. Vou dar aqui um número diferente para a primeira atividade. Ó. Veja que agora a melhor nota não é mais a nota do João, é a nota do Pedro. Agora eu vou mexer de novo aqui e vou colocar uma nota diferente para o Fábio. Olha lá, a melhor nota agora é do Fábio. Veja que essa alternância vai acontecer de acordo com o cadastro da nota. Vamos fazer a pior agora? Igual, menor, abre parênteses, matriz, são as três notas, ponto e vírgula. Como eu quero a pior, agora eu tenho que pensar ao contrário. Qual é a nota mais baixa? Então é o número 1 que eu vou colocar aqui. Quando é maior, eu penso no número 1. Quando é menor, eu também penso no número 1. E aí eu fecho o parênteses e aperto Enter. Dessa maneira, ele me traz a pior nota daquelas três que ele fez a comparação. Então nós vimos a função maior e a função menor. Eu tenho certeza, se você praticar aí, você já vai começar a ter resultados no Excel. Siga esses passos, repita, assista essa aula quantas vezes você quiser. E nós chegaremos à nossa grande missão. Fazer você criar a sua própria planilha, sem medo, sem complicação. Eu poderia ficar aqui falando de Excel por muito e muito tempo, mas vamos com calma. Calma, já perdeu esse medo? Agora é hora de você colocar em prática. Já está na próxima aula aí, ó. Vamos lá!